E aí pessoal, pela 12ª vez, tentando fazer uma live hoje. Acho que agora deve segurar a conexão. Chamando o Hernani. Bora lá, bora lá! Agora acho que vai. Eu resetei o roteador e agora tá com uma conexão boa de novo. Enfim. Isso aí, bora lá. Retomando, primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite, porque a gente está falando à noite, mas você pode assistir, pode estar assistindo de dia, à tarde, enfim. O conteúdo que a gente vai falar hoje é sobre crenças subconscientes. No meu caso, eu acabei tirando esse conteúdo de um livro chamado O Segredo da Prosperidade Judaica, que fala, entre outras coisas, sobre prosperidade e prosperidade financeira. É uma ótima recomendação de leitura. O Hernani conhece sobre esse assunto por estar estudando, por ter estudado sobre desenvolvimento humano, né? Autodesenvolvimento, do qual, só dando um spoiler aqui, a gente também vai falar sobre esse assunto. Muito mais com conhecimentos do Hernani do que meus, mas de qualquer forma o Hernani vai falar sobre os assuntos que ele estudou e eu vou ser a cobaia de alguns momentos ter me desenvolvido, né? Nós termos nos desenvolvido. Cada um de nós com a sua jornada. Esse conteúdo que a gente está fazendo aqui faz parte de um projeto de finanças pessoais que a gente começou lá no canal da iFinanza, só que a gente acabou criando esse canal aqui para deixar um conteúdo mais nichado, porque lá na iFinanza a gente tem um projeto de consultoria empresarial que a gente vai falar sobre outros assuntos: empreendedorismo, gestão, finanças para negócios, tecnologia, processos, projetos, enfim, gestão, e também sobre desenvolvimento pessoal. E então a gente resolveu criar esse canal e nichar esse conteúdo aqui para poder ter ele mais estabelecido, para quem tem um interesse em finanças pessoais já ter isso bem separado para poder consumir sem ter o trabalho de ficar separando com os outros conteúdos, né? Crenças subconscientes, Hernani. Você já ouviu falar alguma vez sobre isso? Estudou muito sobre isso? Qual é a tua percepção sobre esse assunto? Depois eu falo um pouco mais sobre o conteúdo que eu li. Você estudou, legal. E foi muito bom você trazer esse assunto, porque a gente... Eu acho que é o início, Carlito. Quando a gente começa a falar sobre desenvolvimento pessoal, e aqui a gente está falando disso também, né? Tá dentro do assunto, vamos dizer assim, porque quando você fala de finanças, você lógico, tá falando de desenvolvimento, né? Então, assim, eu acho que as crenças, elas são necessárias, é muito importante você falar a respeito delas, porque quando a gente começa a falar, a gente identifica, e a partir do momento que a gente identifica, a gente consegue, vamos dizer assim, interpretar elas de alguma forma. Muita coisa, a partir do momento que você identifica as suas crenças, muita coisa começa a fazer sentido, várias decisões, várias maneiras de agir, e começa a fazer sentido na sua vida. Nossa, é por isso que eu tomo decisões dessa forma. Uma coisa que eu queria falar, que até vou aproveitar que a gente já começou a falar antes e voltou e vamos falar de novo, né? Já falou 15 vezes. Quando a gente fala de crenças, pessoal, deixar bem claro assim que não tem nada a ver com religião, com nada, entendeu? Crença é uma maneira de ver, né, um nome que foi dado para algo que a gente que foi, vamos dizer, de certa forma incutido dentro da gente subconscientemente no passado, né? E aí dentro disso a gente toma decisões que muitas vezes, por essas crenças serem subconscientes, a gente realmente não percebe. E quando a gente começa a interpretar, a enxergar, a ver
como que essas crenças agem na vida da gente, muita coisa começa a fazer sentido. Então, assim, muito interessante esse material que o Carlito leu, inclusive eu vou ler esse livro depois também, que eu não li ainda. E eu acho que é um assunto que a gente vai trazer muitas vezes aqui, porque é um assunto que vale a pena a gente discutir a respeito. Exatamente. E no contexto que a gente está falando de finanças, essas crenças subconscientes é o que faz a gente tomar aquelas decisões que muitas vezes, na maioria dos casos, não nos permite evoluir, né? Ou faz com que a gente não consiga alcançar os nossos objetivos, os nossos resultados. Crenças pessoais do contexto do livro se traduz no que a gente vem ao longo da nossa vida ouvindo, que vem sendo vivenciado, que vem sendo incutido na nossa cabeça, não por mal, e poderia ser por bem, porque nem toda crença é ruim, aliás, a crença é uma coisa boa, o que a gente tem que fazer é só refazer essa crença, né, incutir uma crença melhor, mas no caso da nossa, principalmente da origem de quem sempre teve as coisas muito sofridas, com mais dificuldades, sem muitas oportunidades, tudo isso vai ficando incutido na cabeça da gente e a gente passa a, de forma inconsciente, de fato não acreditar que a gente consegue, né? Mesmo que você vai vencendo os vários desafios da sua vida, vai conseguindo estabelecer novas marcas, novos objetivos. Em dado momento, acontecem algumas coisas que você de fato não sabe explicar, mas você acabou retroagindo. Por que isso acontece? Isso, na maior parte das vezes, acontece porque aquilo está incutido e de forma subconsciente a gente acaba fazendo alguma coisa que sabota os nossos objetivos, a nossa jornada, né? Exatamente. Então, é uma das coisas que a gente precisa, como o Hernani disse, entender, saber que isso existe, perceber quais são essas crenças que estão nos atrapalhando e o mais importante disso, passar a ressignificar elas, né? Passar a fazer um trabalho de criar, deixar para trás essas crenças ruins que nos impedem de conseguir evoluir e reconstruir novas crenças que vão ajudar a gente a superar os desafios. É isso, Fernando? É isso mesmo, Carlito. E, sabe, essa questão de ressignificar, ela é muito importante, sabe? Quando você começa a enxergar uma coisa, a primeira coisa ali você falou muito bem, que é a questão de assim, não é porque a gente tem uma crença que nos limita, né? O pessoal chama de crenças limitantes, não é porque a gente tem que foi uma coisa que foi incutida para que a gente que fosse ruim, entendeu? Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, essas crenças elas são incutidas de uma forma a proteger, de forma a proteger realmente a gente, né? Muitas vezes pelos pais, por parentes próximos. Vamos dar um exemplo aqui. O dinheiro não traz felicidade, né? É uma coisa que a gente já ouviu muito isso, né? Talvez seja uma frase um pouco mais antiga, vamos dizer assim, mas no passado se ouvia muito, né? Dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz felicidade, né? Quem ganha dinheiro então, normalmente consegue de maneira não honesta, né? Isso, o dinheiro é sujo, né? O dinheiro é sujo. E isso aí, gente, só para deixar bem claro, assim, isso são exemplos de crenças, elas são colocadas dentro do subconsciente da gente de uma forma que elas ficam ali guardadinhas. E aí elas vão trabalhando a gente de uma forma que você, em determinado momento, que você tem uma oportunidade, que você fala assim, nossa, agora eu vou deslanchar, minha carreira vou explodir, meu negócio, achei o nicho que eu precisava, e aí de repente aquilo
na sua mente você começa a ter pensamentos que falam, não, mas acho que não vai dar certo, acho que não vai funcionar, Então é assim que as crenças que são limitantes fazem, né? Do contrário, as crenças que são de crescimento, vamos dizer assim, elas fazem justamente o contrário, elas te ajudam a se desenvolver, elas te fazem ter uma visão de crescimento, de prosperidade, de vida farta, e aí então é assim que as crenças, em resumo, vamos dizer assim, né? Porque a gente não tem muito tempo para falar disso, mas em resumo é assim que funcionam as crenças, né? Elas fazem inconscientemente, né? Porque elas agem no teu subconsciente, Sim. Elas fazem você tomar decisões que muitas vezes te sabotam, aquilo que o Carlito falou, está te sabotando e você simplesmente ou não enxerga ou não entende, porque pode acontecer de você estar enxergando e falar, meu Deus, mas por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo comigo? Né? A gente sempre costuma dizer assim, que tem uma vozinha lá dentro que fica falando para você assim, olha, não vai dar certo, cara, sai dessa, não muda de emprego, não, teu emprego tá bom aí, você tá ganhando pouco, tal, não vai falar com o teu chefe porque ele vai te mandar embora, você vai ficar queimado com o teu chefe para pedir aumento. Então é esse trabalho que as crenças acabam fazendo dentro do teu subconsciente. Exatamente, e vale ressaltar que a gente, quando fala de finanças, a gente está falando de dinheiro, mas no sentido de não dinheiro só por dinheiro, dinheiro para tornar a sua vida mais fácil, dinheiro para te dar mais conforto, que se você, pode ser que você se torne um bilionário, uma pessoa com muito dinheiro, consumindo todo o tipo de conteúdo que a gente vai postar aqui, que a gente já postou no primeiro ciclo lá na eFinanza, mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é fazer com que as pessoas entendam que dinheiro faz parte da vida e que se você cuidar bem do dinheiro, se você planejar, se você fazer isso de maneira consciente, o resultado disso é matemático, não tem como dar diferente. Ele vai, ao longo do tempo, aumentar e lhe proporcionando conforto, segurança, qualidade de vida. E se você fizer um trabalho bem feito, direitinho, pode ser que você consiga obter uma liberdade financeira maior. Ou seja, não necessariamente ficar trabalhando por necessidade, mas sim trabalhar porque você gosta, num projeto que você acredita, enfim. Exatamente. No contexto que a gente trata essa situação do dinheiro, como a gente foi criado com essas crenças de que dinheiro não é limpo, quem ganha dinheiro, se ganhou dinheiro é porque fez alguma coisa errada, de que dinheiro não traz felicidade, de que quem tem muito dinheiro tem um monte de problema na vida também. Então não quer dizer que dinheiro é o que vai te deixar feliz, mas dinheiro é o que vai te proporcionar você não ter algumas dificuldades que talvez não te ajude nisso, né? Então o objetivo é fazer com que você entenda que tem muitos momentos que você faz as coisas ou não acredita em você, não acredita no seu plano, que você na hora de construir o seu plano estratégico de vida não consegue visualizar uma coisa boa lá na frente, de na hora, ou até você passa dessa fase, porque a fase é construir um plano estratégico de vida, desdobrar isso no plano financeiro, construir os orçamentos anuais e depois fazer a gestão desses planos através de alguns indicadores, enfim. E você, às vezes, passa por todas essas fases, mas não consegue, de fato, realizar nada. Ou, às vezes, você já para lá atrás, não consegue ver lá na frente nada que seja bom para você relacionado à grana, a dinheiro. E isso que pode ser o que muitas vezes as crenças subconscientes, nesse caso, crenças ruins, que você pode, depois de tomar conhecimento, de tornar elas conscientes, fazer um trabalho de construir crenças que vão lhe ajudar a atingir os seus resultados, atingir os seus objetivos. Não é isso, Fernando? É isso aí, reverter, né? Reverter aquela crença que te limita, que te joga
um negativo, um pensamento, e reverter, fazer ela ressignificar, né? Como você disse lá, fazer ela diferente, enxergar ela de uma maneira diferente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha consciência dessas crenças. Todos nós temos, tá? Não, mas eu tenho, sabe, assim, de alguma forma ou de outra a gente tem. Sim. Sabe? Coisas que muitas vezes, às vezes não é nem pai nem mãe que colocou, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, é um ambiente que você está inserido. Então, assim, todos nós temos, né? Não, mas né, tipo, eu vou me discriminar, não, todos nós temos, então ninguém é privilegiado de não ter. Todos nós temos, né? Então, assim, deixar bem claro que podemos identificar isso, né? De alguma forma ou outra a gente vai acabar falando a respeito disso mais para frente. Sim. Né? E assim, acho que o objetivo hoje é despertar todo mundo para que vocês comecem a observar, né? Por que eu tomo essa decisão dessa forma? Por que eu vejo muitas vezes um obstáculo em algum lugar que outras pessoas não veem, né? Eu estou vendo aqui um obstáculo, mas ninguém está enxergando esse obstáculo. Não é? Aí a gente tem aquela frase famosa assim, do cara que fala assim, que eu me descobri até, né, nesse sentido, assim, que eu não sou, vamos dizer assim, avarento, né? Eu sou seguro, eu sou, né? Mas no fundo, bem lá no fundinho mesmo, a gente descobre que a gente é avarento, entendeu? Exatamente. Está vendo? Então, assim, isso eu me descobri há algum tempo, né? Eu já sabia que eu tinha essa dificuldade, e aí passei por um processo e eu percebi, diante desse processo, com algumas análises, algumas perguntas que me foram feitas e tal, eu fui identificando, e aí no final a gente falou, olha, você está vendo aqui, ó, nesse ponto aqui você tem uma coisa que te segura, uma coisa que te, né, que não te permite ir para frente, né? Exatamente. E é muito interessante a gente começar a identificar, sabe? Eu acho que eu convido o pessoal a começar a observar mesmo, sabe? Por que eu penso dessa forma? Por que pessoas que estão muitas vezes na mesma atividade minha pensam de maneira diferente, né? Por que eu penso assim e ele pensa desse jeito? Muitas vezes a pessoa está na mesma atividade que eu e é bem mais próspera. O que faz essa pessoa ser mais próspera do que eu, né? E porque, assim, observando, você consegue encontrar, e aí a partir do momento que você começa a encontrar, você começa a ressignificar isso. Acho que é muito importante. Exatamente. Quando você começa a sua vida profissional, por exemplo, eu já me peguei muitas vezes olhando para frente, assim, eu sou um cara ansioso, então por consequência eu sofro bastante de forma antecipada, pensando muito lá na frente. Hoje em dia eu já até controlo isso bem, mas isso no passado já foi muito complicado. De olhar assim para um objetivo, alguma coisa que eu pensei, sei lá, comprar um carro, e o carro valia tanto, e eu falar, pô, isso aqui eu nunca vou conseguir. E depois, entretido com o trabalho e com outras coisas que iam acontecendo na vida, quando você menos percebeu, aquilo aconteceu, né? Muitas vezes também você está assim, não, eu não consigo fazer isso, não, eu não ganho isso, não, eu não ganho para isso, não, eu não... E na verdade não é nada disso, você até ganha, você até tem aquela grana, só que você sequer aceita isso. Então todas essas crenças que muitas vezes, na maioria das vezes, são subconscientes, ou seja, a gente nem percebe que está falando aquilo, e muitas vezes sequer aceita que alguém diga o contrário, né, Hernani? Às vezes a gente está ali falando, insistindo naquilo, e às vezes alguém percebe e fala para você e dá um toque como você não está aberto para poder receber aquela crítica, digamos assim, você sequer aceita que aquilo esteja acontecendo e que de fato você não tinha percebido até hoje. Mas na prática a gente acaba vencendo essas crenças na raça, né?
na raça, na É prática, no verdade. dia a dia, quebrando tudo, tentando superar todos os desafios que aparecem, mas existe uma maneira mais fácil de fazer isso, que é parar um pouco, ser alertado sobre isso, analisar, ver se a gente realmente não tem e não está sendo retardado ou, de certa forma, prejudicado por essas crenças, e aí ressignificar elas, mudar elas, refazer essas crenças de crenças negativas para crenças positivas e fazer com que isso haja de forma subconsciente, mas de forma positiva, né? Aí eu Isso acho que a aí. gente vai conseguir dar o próximo passo e vai ficar mais fácil. Não quer dizer que mesmo você tendo várias crenças subconscientes negativas, que você não consiga atingir os seus resultados. Eu, para te falar a verdade mesmo, parei para pensar nisso agora que eu li esse livro e falei, putz, então, quando você para e começa a olhar para trás, você consegue entender que várias coisas que Uhum. aconteceram e que você não entendeu direito, porque quando chegou naquele ponto do projeto, o projeto parou e você não conseguiu mais evoluir. O que É isso aconteceu? mesmo. Por que eu não consegui fazer isso? Eu até pensei, eu até tentei, mas não rolou. É porque você estava limitado por algum tipo de crença que, de fato, você não acreditava que aquilo era possível. Você acreditava até certo ponto. Então, Exato. é importante, não quer dizer que a gente, na raça, a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos. Agora, É. se isso se tornar consciente e a gente ressignificar elas e a gente criar novas crenças positivas, isso vai ficar bem mais fácil da gente conseguir. É isso? É isso mesmo. O objetivo é esse mesmo, né? A jornada sua ficar mais fácil. Eu acho que a gente tem que chegar num nível de autoconhecimento que a vida se torne mais simples, mais flua de maneira mais tranquila. Eu acho que o grande objetivo da vida é essa, né? Tornar a vida mais a gente fala fácil porque não é que assim vai ser melzinho na chupeta, entendeu? É. mas Melzinho na vai ser mais chupeta é uma simples. coisa. Melzinho na É chupeta velho, é uma né? coisa bem antiga, hein? Ele É tirou do antigo, fundo do né? É arroz. antigo. Então não é que vai ser melzinho na chupeta, não. Vai ser difícil. Só que a maneira como você enxerga aquilo vai tornar as coisas mais fáceis. Acho que o grande objetivo é esse. Exatamente. E é óbvio que o assunto é sobre crenças subconscientes. Se vocês perceberem, a gente nem falou muito sobre grana aqui, sobre finanças. Grana, A gente né? falou no que pode fazer, pode te ajudar ou pode te prejudicar nessa jornada. Então, Isso aí. é importante vocês entenderem que tudo isso é possível independente do momento que vocês estejam. Você pode estar numa condição de dívida, você pode estar numa condição de boa, você pode estar numa condição já poupando, você pode estar numa condição já investindo, e pode ser que mesmo assim você não consiga atingir os seus objetivos. Por quê? Porque na grande parte das pessoas, a maior parte das pessoas, elas não fazem isso de forma consciente, elas não planejam, elas não sequer pensam onde quer chegar, e em qualquer lugar que ela chega, aparentemente tá bom. Só que Tá pode bom. ser que o tempo passe e você descubra lá na frente que isso não tá bom, só que daí já não tem mais tempo para poder fazer. Não quer dizer que tem um tempo certo para começar e tem um tempo certo para atingir os seus objetivos, não é isso que eu estou dizendo, mas é importante que, se você tomar as rédeas das suas finanças o quanto antes, toda essa jornada vai ficar mais fácil. E Mais muito fácil. provavelmente a gente aqui é reflexo disso, é a prova viva disso, de que ao longo do tempo as coisas elas não vão ficando tão fáceis assim, mas elas são possíveis. E quando você olha para trás, grande parte daquilo que você duvidava que você ia conseguir fazer, você já fez. E lá Já atrás fez. você sequer acreditava nisso, né? É E se a isso gente aí. faz esse negócio de forma consciente, ele vira uma crença subconsciente positiva, ele vira um hábito, e ao longo do tempo, já que você tem que viver de qualquer forma, você vive de qualquer forma, ao invés de fazer as coisas sem planejamento ou de forma errada, faça ela bem planejada, o que ao longo do tempo fica tão natural
tão natural. Exato. Esse negócio de cuidar das finanças, de poupar, de investir, é alguma coisa que você vai pensar como se você tivesse que tomar banho, comer, tomar remédio, passear. É algo que faz parte do dia a dia da sua vida. É uma coisa muito natural. No início, para quem não tem esse perfil, né, Hernani, a gente já falou sobre isso também, a pessoa sofre um pouco mais. Para Exato. o hábito, para vencer a onda de arrebentação da onda, né? Para passar aquele estágio em que o cara sofre, que acha aquilo difícil, que acha que não vai conseguir, que todo mês é aquela ralação para conseguir fazer sobrar aquilo. E depois que aquilo vira hábito, cara, isso não toma mais esforço mental, aquilo já está incutido. Você faz aquilo naturalmente. E aí o tempo passa e as coisas acontecem. É isso? Isso, exatamente. Você nem percebe. Isso é o que aconteceu comigo de certa forma, isso que aconteceu com o Hernani de certa forma. E veja, de novo, eu quero enfatizar aqui. A gente não está falando que você precisa ser um bilionário, milionário, não é nada disso. Independente do quanto você ganha, que você se torne uma pessoa próspera. Porque não é o quanto você ganha. Como você gasta o seu dinheiro, como você gasta. Se você gasta ele de maneira inteligente, você vai ter bons resultados com ele. Se você gasta de qualquer jeito, pode ser que você, em determinado momento, depois de ter uma grana ali poupada, você até se veja numa situação de dívida. E olha, se você praticar bem, estudar e praticar suas finanças, dificilmente isso vai acontecer. E se um dia isso acontecer, você consegue dar a volta por cima. É isso? Isso aí. O dinheiro ele pode ser tanto o seu amigo como o seu inimigo. Vai depender da maneira como você trata ele, né? Exatamente. É isso aí. Beleza. Beleza? O conteúdo de hoje era esse, gente. Valeu, obrigado por terem acompanhado esse vídeo até aqui, Hernani. Tamo junto. Valeu. Novos conteúdos virão todos os dias. Praticamente a gente vai falar sobre finanças e a gente vai intercalando com outros assuntos de consultoria empresarial lá no perfil da eFinança. Aqui a gente vai falar só sobre finanças pessoais. É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.